Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical online, aqui pelo Facebook da Catedral da Assembleia de Deus, Zona Norte de Macapá, Comadezon. Eu sou o pastor Danilo Estélio e nós falaremos hoje sobre a sexta lição desse abençoado trimestre, que tem por tema a primeira carta aos Coríntios: divisão, sexualidade, alimento, culto e ressurreição. São os 5 eixos temáticos deste abençoado assunto. Eu quero desde já parabenizar a todos os pais pelo vosso dia, que o Senhor vos abençoe e fortaleça, e na pessoa do pastor Dimas Leite Rabelo, nosso abençoado presidente da Comadezon, eu parabenizo também a todos os obreiros e obreiras do Senhor Jesus e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Deus abençoe a todos. Vamos falar aqui na lição de hoje sobre alimento, ídolos e a liberdade cristã. O texto áudio está em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. A verdade prática nos fala que a liberdade cristã é enriquecida pelos limites do bom testemunho e do amor ao próximo. O primeiro tópico tem como tema coisas sacrificadas aos ídolos. 1 Coríntios 8:1. No que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Bom, o que estava acontecendo? A igreja de Corinto estava inserida num contexto pagão, assim como Israel entre os cananeus. E nós, semelhantemente, estamos cercados por todo tipo de crenças e tipos de fé estranhos muitas vezes ao Evangelho. Muito bem, ali em Corinto havia muitos templos dedicados a ídolos pagãos. E nesses templos eram sacrificados animais trazidos pelas pessoas. O que acontecia com esses sacrifícios? Esses sacrifícios aos ídolos, depois, eles tinham 2 destinos. Muitas vezes eram usados em festas e banquetes, onde se convidavam amigos e parentes, inclusive cristãos, para compartilharem juntos. Ou então eles eram vendidos a preços mais baixos nos mercados da cidade. Quer dizer que esse tipo de carne, ele vivia em todo o contexto ali dos cristãos de Corinto. Eles estavam sujeitos a se alimentar de carne sacrificada aos ídolos. E isso tinha gerado uma grande dúvida entre os cristãos ali daquela cidade. Nós podemos comer esse tipo de alimento que foi sacrificado aos ídolos? Então, veja que essa pergunta, ela estava incomodando os crentes e eles escreveram a Paulo transmitindo essa dúvida. Podemos comer essa carne oferecida a ídolos, vendida nas feiras a menor preço ou servida na casa dos amigos? E ao invés de tratar da questão simplesmente dando um sim ou não, Paulo primeiramente compara o saber e o amor. O comportamento cristão é baseado no amor e não somente no conhecimento, ou seja, no saber. O saber ensoberbece, ou seja, quando mais conhecemos, nós temos uma tendência para nos ensoberbecer, para diminuir ou desprezar os outros por causa daquilo que nós conhecemos. Aqui no Brasil nós temos muito esse tipo de situação. Quantas e quantas vezes nós vemos a pessoa dizendo a outra para diminuí-la: você sabe com quem você está falando? Você sabe quanto estudo eu tenho? Você sabe quantos diplomas eu tenho? Então nós temos a tendência de nos ensoberbecer em face do saber. Então Paulo contrapõe isso ao amor, que o amor ele edifica. O verdadeiro conhecimento de Cristo leva o cristão a considerar de que maneira seu comportamento pessoal afeta outros cristãos quanto à sua fé. O amor a Cristo e a preocupação com os outros devem prevalecer sobre os direitos pessoais. Essa é a regra. O conhecimento de Cristo é uma coisa, mas o amor ao próximo extrapola, vai acima disso. Os ídolos e Deus, 1 Coríntios 8:4. No tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Paulo compara os ídolos a nada, porque
embora eles se chamem deuses e senhores, sabemos que existe somente um Deus. Então, muitos crentes em Corinto partiam dessa ideia para dizer o seguinte: esse ídolo nada mais é do que um pedaço de madeira, um pedaço de mármore, de gesso. Então, a carne sacrificada a ele não tem nenhuma diferença de qualquer outra carne. Portanto, podemos nos alimentar normalmente dela. Veja que era isso que estava acontecendo e que atropelava a fé dos cristãos com menos conhecimento, recém-chegados à igreja. Nós tínhamos então dois grupos de cristãos, fracos e fortes. Aqui, fracos e fortes na questão da fé. O que seria os fortes na fé? Paulo escreve: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Veja que Paulo não está diminuindo algumas pessoas chamando-as de fracas. Não. Aqueles fortes eram aqueles que se orgulhavam de seu conhecimento, afirmavam ter o direito de comer qualquer coisa porque eles estavam com a sua fé realmente inabalável. Quer os cristãos participassem de refeições cultuais pagãs em templos ou servissem carne do templo em casa, essas ações não exerciam impacto algum sobre sua fé cristã. Então, para eles, o fato daquela carne ter sido sacrificada a um ídolo antes de vir para a sua mesa não tinha nenhuma importância, porque eles tinham consciência de que o ídolo nada mais era do que um pedaço de madeira ou de mármore. Já o outro grupo, os fracos ou cautelosos, não achava esses argumentos convincentes e expressava abertamente suas preocupações e críticas em relação aos mais fortes. Ou seja, eram crentes que viam essa prática como um pecado e não queriam participar, não queriam se alimentar desse tipo de carne e também colocavam em dúvidas a fé daqueles que comiam normalmente carne sacrificada aos ídolos. Veja que essa mesma situação nós podemos encontrar hoje em dia em qualquer igreja em relação a qualquer outra coisa, a qualquer outro costume. Nós sabemos que no âmbito evangélico os usos e costumes eles têm muita importância. Então, para algumas pessoas, determinados usos e costumes são como esse comer carne sacrificada aos ídolos. Para uns pode ser um ponto muito importante na sua fé, do qual eles vejam como um pecado praticar. Já para outros que têm uma fé diferente, um pouco mais madura, aquele uso e costume lá não tem nada a ver. Portanto, essa situação nós encontramos o tempo todo no nosso meio cristão. E como nós devemos lidar com essas situações? Como é que ficavam os direitos e a consciência do irmão mais fraco? Por causa da sabedoria e conhecimento dos mais instruídos, os fracos teriam que perecer? Ou seja, o ponto de vista dos fortes na fé teria que prevalecer e os fracos teriam que se acomodar? Será que era isso que tinha que acontecer? Então Paulo lança isso em rosto de todos eles e mostra que Cristo morreu por todos. Ou seja, nós temos que nos preocupar com essas pessoas também. Segundo tópico nos fala sobre liberdade tem limites. Qual é o primeiro limite? Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. 1 Coríntios 8:9. Paulo está dizendo o seguinte: Cristo libertou vocês para serem livres, mas essa liberdade vocês não podem transformar em libertinagem. Não é uma liberdade ampla, geral e restrita, em que todo mundo faz o que quer sem se importar com o próximo. Nada disso. Você precisa pensar no outro, você precisa pensar no próximo, porque aquele próximo ali, aquela pessoa que tem uma fé, digamos assim, não tão amadurecida, Cristo morreu por ela. Ela também é importante, você não pode desconsiderá-la. Paulo volta a sua preocupação pastoral tanto para cristãos maduros quanto para os imaturos. Seu verdadeiro objetivo é ajudar todos a reconhecer que o conhecimento obtido de Cristo precisa ser exercido em amor pelo próximo, se necessário, abrindo mão de direitos para que a igreja caminhasse em paz e comunhão. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se as pessoas se escandalizam por causa do que você está fazendo, comer carne sacrificada aos ídolos, então não faça.
para que você não vá prejudicar a eles. Você não vai se prejudicar, mas você está prejudicando o outro, está causando algum tipo de escândalo a ele. E isso sim é errado. A resposta então de Paulo aos fracos é: vão em frente. Comer carne não prejudicará seu relacionamento com Deus. E aos fortes ele diz: em vez de pensar só em você, nos seus próprios direitos, tenham certeza de não escandalizar o irmão mais fraco. Mateus capítulo 15 também nos fala sobre a questão do escândalo. Nós, no meio evangélico, criamos uma visão, um conceito muito restrito do que seja escândalo. Passamos a entender que escandalizar é apenas quando a pessoa faz alguma coisa que repercute fora da igreja e por causa disso coloca em xeque toda uma comunidade cristã. Não é só isso. O escândalo ele acontece também internamente, pelo comportamento da pessoa no âmbito evangélico. E isso pode se dar em termos de usos e costumes, pode se dar em termos de vários comportamentos, enfim. Nós devemos sempre procurar não escandalizar o próximo com as nossas atitudes. O segundo item fala de não ao individualismo. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Que carne é essa? Novamente, estamos aqui destacando, não era qualquer carne, era a carne que era sacrificada aos ídolos e que estava sendo motivo de escândalo, de divisão entre a igreja. Então, Paulo colocava o próprio exemplo dele. E olha que Paulo, ele era um judeu, como poderíamos dizer, da gema, de nascimento. Ele era não apenas da seita dos fariseus, do grupo dos fariseus, que eram dos mais radicais dentro do judaísmo. Eram aqueles mais xiitas, poderíamos dizer assim. Então, Paulo era desse grupo antes de se converter ao evangelho. Os fariseus, eles tinham toda uma série de proibições, coisas que não podiam se fazer. Inclusive, eles não podiam sequer sentar à mesma mesa para comer com alguém que não fosse judeu ou fariseu como eles. Sentar um fariseu na mesa junto com um gentio, com um pagão, para comerem. Algo que parece tão inocente, tão normal, eles não podiam fazer. Paulo foi criado no meio de tudo isso. Então veja que ele não está dizendo assim, olha gente, liberou geral, agora vocês podem fazer tudo. Não, ele está dizendo, não importa o que você faça, não tem que escandalizar o próximo. Se aquela sua conduta está escandalizando alguém, então não faça. E ele se coloca, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei, eu comerei. Ele se coloca como exemplo. O individualismo acontece quando os cristãos consideram que a fé é uma questão pessoal e particular, ou seja, a fé é de cada um, a minha fé não tem nada a ver com o próximo. É mais conveniente concluir que cada indivíduo é exclusivamente responsável por sua própria fé, mas Paulo rejeita e espanca essa ideia aí. Não temos que pensar apenas na nossa fé, mas na fé de cada um. Então, com base em princípios cristológicos, ele remove qualquer argumento que sugira que só o cristão mais fraco precisa lidar com essa confusão. Aqueles que pertencem a Cristo são, acima de tudo, responsáveis por ajudar a fortalecer a fé dos mais fracos. Os direitos pessoais e individuais ficam em segundo plano. Ou seja, a igreja de Cristo ela é um corpo, ela é um coletivo. Nós não podemos pensar apenas em nós mesmos, no nosso benefício, mas temos que pensar no do próximo. Então, se aquilo que eu estou fazendo de alguma maneira escandaliza o meu próximo, o meu irmão em Cristo, então eu não tenho que fazer. Embora aquele uso, aquele costume, aquela prática não vá me prejudicar, mas está prejudicando o outro. Portanto, aí é que ela se torna errônea. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:11. Para prevenir os coríntios de praticarem a idolatria e se manterem separados num ambiente repleto de festas e rituais idólatras, Paulo apresenta os exemplos do povo dele, do povo israelita. Ele conta os grandes feitos e privilégios concedidos por Deus ao seu povo e o trágico fim que tiveram aqueles que não obedeceram, que ficaram espalhados pelo deserto quando Deus não se agradou deles. Então ele usa o exemplo dos israelitas que desobedeceram a Deus para mostrar que isso também acontece conosco. Estas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más que eles fizeram. Na narrativa
da peregrinação do povo israelita pelo deserto, eles foram egoístas, eles foram murmuradores, eles não pensaram no outro, eles pensaram só em si mesmos, só no seu próprio quinhão. E por causa disso, eles foram sendo castigados por Deus, foram ficando pelo deserto. E que coisas mais eles fizeram? Idolatria, imoralidade, colocaram Deus na parede, na prova, digamos assim, murmuração, rebelião. Estas coisas é que realmente fizeram com que eles fossem castigados por Deus. Aquele que está em pé não caia. Ou seja, é muito comum nós pensarmos que estamos em pé espiritualmente, que nunca cairemos, que estamos bem espiritualmente. Mas Paulo deixa aqui um aviso para que não caia. Para prevenir os coríntios de praticarem a idolatria e se manterem separados num ambiente repleto de festas e rituais idólatras, Paulo apresenta esses exemplos do povo de Israel. Portanto, nós temos que observar este aviso para que nós não caiamos no mesmo erro. Após ilustrar esse ensino com o exemplo do povo israelita, Paulo conclui dizendo que tudo isso aconteceu a eles, aos israelitas no deserto, para exemplo, para aviso nosso, para que nós não caiamos no mesmo erro.